Estamos abrindo o programa Sem Filtro. Lembrando a vocês que o objetivo do nosso programa é fazer as perguntas que não foram feitas. A mudança veio, mas muitas verdades ainda continuam camufladas. Nós temos a honra de receber hoje no programa a professora Adilson Dalari, professor titular de Direito Administrativo pela PUC São Paulo, doutor Fernando Lobo, seria doutor Fernando Luiz da Gama Lobo Dessa, tributarista, várias obras editadas, enfim. Quero agradecer a presença de vocês. Bom, eu gostaria de abrir o programa falando de um assunto que nos incomoda, que vem nos incomodando. As redes sociais não param de publicar vídeos e textos referentes a armas. Existe um vídeo na internet, conhecidíssimo, onde traficantes desfilam com fuzis ao som da música Singing in the Rain, Gene Kelly. Então, eu gostaria de saber dos senhores o que vai acontecer. Eles continuam com os fuzis, os snipers vão abater quem portar uma arma de guerra, esse é o caminho, o cidadão de bem continua sem arma, vai poder ter arma. Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Bom, acho que eu posso começar porque eu tenho tudo a ver com isso. Eu sou membro fundador de uma entidade que se chama Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Então, a nossa bandeira é contra a lei do desarmamento, porque no Brasil é uma inversão, né? O cidadão de bem não pode andar armado e os bandidos estão à vontade. Você comprar uma arma legal é muito difícil, mas para comprar uma arma ilegal não tem problema nenhum, é facílimo. Então, eu acho que está na hora da gente levar essa questão a sério. Nós temos um índice de homicídios completamente absurdo, está mais do que provado que essa lei... Existe alguma maneira de impedir a entrada dessas armas? Porque uma arma, um fuzil não é uma coisa pequena, não é uma coisa fácil de passar uma fronteira. Depende, né? Se a fronteira for aberta, aí fica bem mais fácil. Não vamos esquecer que nós tivemos um período bolivariano e que, por mais que as autoridades constituídas funcionassem, por exemplo, a polícia de fronteira, na verdade, tem uma fronteira seca enorme e havia um interesse, vamos dizer, em não fiscalizar. Toda essa questão da droga, das armas, está ligada à droga. E alguns países bolivarianos têm a sua economia baseada na droga. Doutor Fernando Lobo, existe corrupção ligada a isso? Porque são centenas de fuzis que entram no país, são armas de guerra. O que precisa estabelecer a distinção é que existe uma entrada, vamos dizer, clandestina, totalmente clandestina, pela vasta fronteira que nós temos com os países, principalmente o Paraguai, em que esse tráfico de armas é absolutamente livre, e existe uma entrada oficiosa, que é através esse ano mesmo, as autoridades alfandegárias bateram recordes em apreensão tanto de tóxico como de armas nos containers fiscalizados pela Receita Federal. A Receita Federal, ela dispõe hoje de um aparato para fiscalização bastante eficiente. A Receita Federal tem scanners que eles passam nos containers e podem detectar com facilidade. Então, essa entrada oficiosa, vamos dizer, é uma entrada que o governo está implementando uma série de medidas para impedir essa entrada oficiosa e ao que parece, pelo noticiário, se pode constatar que a Receita Federal tem sido bastante eficiente na fiscalização. Mas o mesmo não se pode dizer da entrada clandestina, porque essa entrada clandestina é feita muitas vezes em uma zona de fronteira não fiscalizada e que eu espero agora, o nosso novo presidente anuncia
que vai fazer convênios com os Estados Unidos em empréstimos de satélites ou de horas de satélite para aperfeiçoar exatamente essa Vamos ver se entrada melhora, né? clandestina. Agora, aqui no programa Sem Filtro, como eu disse, nós fazemos as perguntas que não foram feitas. A verdade às vezes dói, às vezes ensina, machuca um pouquinho, não sei. Quem é que paga por essas armas? Custam caro, custam uma fortuna? Quem paga por elas? Pelos fuzis, quem paga? Bom, como eu disse, a questão da arma não é da arma em si, de ter arma. A arma é um instrumento de trabalho do tráfico. Mas de onde vem esse recurso para o traficante poder comprar, por exemplo, 10 fuzis deve custar hoje uma média de, falam em 15 mil dólares, 150 mil dólares. De onde vem esse recurso? O Brasil é um centro de distribuição de droga. Os produtores são os nossos vizinhos que tinham toda... O Fernando falou em clandestino. Era clandestino entre aspas, porque era completamente tolerado. Nós poderíamos dizer que, então, que quem sai, vamos falar de maneira popular, quem sai de casa à noite e tem poder aquisitivo, porque droga custa caro. Hoje está difícil para comer no McDonald's, o garoto que é de bem, né, que não tem essa condição, ele sai à noite, pega o seu carro importado, vai comprar, vamos falar outra palavra que é proibido, chama-se cocaína, é uma palavra proibida, você não escuta ninguém falar. A palavra cocaína é proibida. É ele quem paga, vamos dizer, 10% desse fuzil? É esse rapaz que sai à noite para ir na chamada balada e comprar cocaína? Olha, de novo, não haveria esse lucro do tráfico para comprar armas se não tivesse o consumidor. Tá certo? Então, eu acho que o Brasil é um país hipócrita. Verdade que o Brasil também é um grande centro de distribuidor para os Estados Unidos e para a Europa, mas o consumo no Brasil é bastante grande. Quer dizer, existe muita gente que aparece aí publicamente como defensores da lei, da ordem, não sei o quê, que, na verdade, são consumidores. Tem muita gente importante, famosa, artistas, no meio artístico, então, é um absurdo. Quer dizer, o consumo de drogas alimenta o tráfico, que alimenta o armamento. Existe um problema... Não estaria na hora dos laboratórios criarem um genérico para essa droga, para acabar com tudo isso? Não, já existe, com esse efeito, não? Já existem pesquisas tentando a chamada vacina antidroga, mas o problema da droga, e esse problema é um problema muito afeto à circulação de dinheiro física, porque os traficantes hoje, eles são polos de influxo desse dinheiro vivo. Tal como os supermercados recebem dinheiro vivo, os traficantes também recebem dinheiro vivo. E eles se utilizam deste dinheiro vivo para criar centros de lavagem de dinheiro. Eu acho que a ideia do novo presidente de trazer o juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, que o juiz Sérgio Moro é um expert na detecção desses instrumentos de lavagem de dinheiro, que são os motéis. Outro dia mesmo pegaram um motel aqui em São Paulo, quase que inativo, cuja única função era a de servir desse influxo. O hóspede do motel entrava para comprar cocaína. Já tinha portanto, este motel, ou esse instrumento, é um banco particular de tráfico de dinheiro vivo. Então, esse é um problema que a polícia faceia diariamente, e eu acho que ele tende a acabar com a experiência do juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Que bom. Professor Dallari, quando é que que o cidadão vai poder usar uma arma para se defender? Poder ter o porte de arma, né? Porque a rua hoje é mais perigosa do que a residência, né? Ou numa fazenda você poder circular com a sua arma. Quando é que isso vai acontecer? O senhor acredita que isso aconteça? Eu acredito que aconteça, mas nos termos da proposta do Bolsonaro. O Bolsonaro não está propondo o armamento total e restrito, que todo mundo porte uma arma, como nos tempos do Não, mesmo porque custa caríssimo uma arma, né?
Não é tanto o problema do preço, o problema maior é do risco que representa você ter uma arma. Então, você precisa de uma disciplina. Eu, que sou do movimento aqui pela legítima defesa, nós defendemos aquilo que o Bolsonaro tá defendendo, que é a possibilidade da pessoa ter a posse da arma em domicílio, que é muito diferente de portar uma arma. Eu muito tempo atrás, fiz curso de defesa, e a primeira coisa que se pretende no curso de tiro de defesa é não reagir. Quer dizer, se alguém estiver te apontando uma arma, não vai pensar que em filme de cowboy é aquele que saca, mas não existe isso. Se você tiver uma arma apontada, fuja. Então, é preciso desmistificar tudo isto. Não se prega a obrigatoriedade de todo mundo ter uma arma em casa. O que se prega é a possibilidade de quem quiser, quem achar conveniente ter uma arma em casa, possa ter. Quer dizer, eu acho que é uma questão da cidadania. Quem decide principalmente pela minha vida sou eu, não é o Estado. Eu não sou servo do Estado, eu sou cidadão. Sem dúvida nenhuma. Doutor Fernando Lobo, o judiciário tem que estar alinhado a essa lei, por exemplo. Você pode comprar uma arma, se resolve que você pode tirar o seu porte de arma, você compra uma arma, você põe a sua arma na cintura, você sai com a sua família, aí vem um bandido querer fazer alguma coisa com a sua família, pegar na sua filha alguma coisa, você dá 2 tiros nele e você vai preso. Como existem casos, existe um senhor de 70 anos de idade que o bandido pulou o muro da casa dele, ele abateu o bandido a tiros e está preso. Se o judiciário não estiver alinhado, adianta ter o porte de arma? O problema todo dessa discussão é que todo direito envolve uma responsabilidade. O Código Penal, eu não sou penalista, mas o Código Penal trata tanto do direito de autodefesa como do que se chama excesso de legítima defesa. Muitos policiais são, muitas vezes, afastados do cargo e são processados por terem exorbitado desse excesso de legítima defesa da sociedade, no caso dos policiais, e, no caso dos indivíduos, da sua própria defesa. Quer dizer, é claro, se o bandido está em retirada, o exemplo clássico é que se o bandido está em retirada do seu domicílio, quer dizer, ele não está mais invadindo, ele está se evadindo do seu edifício, você der um tiro nele pelas costas, obviamente que você incidiu nesse excesso de legítima defesa. Esperar o bandido virar de frente para mim, na minha casa, para dar um tiro nele. O senhor faz favor, o senhor vira de frente. Se eu tirar um tiro nas costas, eu vou preso. Agora eu vou dar na pedra no senhor. Se eu faz favor, põe a coxinha para cá. Mas, doutor, é isso mesmo. Falando em tiro, falando em bala, a gente lembra do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? E em Brasília, hoje, tem algumas discussões. Uma delas é em relação ao COAF. O ministro Sérgio Moro quer ter o COAF no seu ministério. E a Receita Federal diz que passaria uma parte do COAF a ele. Né? A nossa pergunta agora, que é a pergunta que acho que todo mundo quer fazer, quem está nos assistindo, né, em casa também gostaria de fazer, como é que você passa uma parte de um órgão como o COAF a um ministro e o secretário da Receita Federal fica com outra parte? Como é que seria isso? Não, na verdade, o COAF é um órgão, vamos dizer, quase que de inteligência da Receita Federal, que foi criado pelo presidente Fernando Henrique e que visava exatamente vetorar esse tráfico de dinheiro entre oficioso e oficial pelos bancos, de modo que se pudesse perseguir o dinheiro. O exemplo clássico é que, é claro, você, para achar o criminoso, você perseguindo o dinheiro fica mais fácil. Esse é um sistema eletrônico? Não, é um sistema de inteligência, uma divisão hoje uma divisão de inteligência e controle da Receita Federal que visa criar sistemas e métodos de fiscalização desse dinheiro
desses dinheiros circulantes físicos. O grande problema é que o dinheiro pode, claro, ele pode circular pelos bancos ou não. E você não é nenhum crime você ter dinheiro sonante, seja na sua casa, seja no seu escritório. Quanto eu posso ter na minha casa e em que moeda e eu estar dentro da lei? Desde que você tenha receitas declaradas à Receita Federal, você pode ter o limite que você quiser, o que você quiser dispor desse limite. Então, mas o problema é estar declarado e por isso foi criado o COAF, porque o COAF é um órgão de checagem da Receita Federal da licitude ou não desses dinheiros circulados à margem dos bancos e intrabancos. Então, professor Dall'Ari, que tipo de credibilidade tem esses órgãos depois de 16 anos? Isso. Passagem vermelha. Só um esclarecimento adicional, quer dizer, não há necessidade propriamente de divisão do órgão entre ministérios. O órgão é um órgão público que pode ser fornecida pelo órgão, quer dizer, não há necessidade de domínio propriamente dito de vários ministérios gerirem o órgão. O órgão é um órgão público do governo federal, que é hoje gerido pela Receita Federal, mas pode disponibilizar essa informação para outros órgãos, entre eles o caso de crime, ou seja, de operações à margem da legalidade. E o governo tem que estar alinhado, né? Não adianta o ministro da Justiça querer uma coisa e a Secretaria da Receita Federal começar a fazer charme para ceder, ou a Polícia Federal... Bom, a Polícia Federal está alinhada com o nosso Moro, né? O Francisco Campos, que é um grande jurista, ele dizia que um dos cancros do Brasil é exatamente dois órgãos tendo incidência sobre a mesma função. Quer dizer, não se admite a irracionalidade de dois ministérios dominarem o mesmo órgão. É um jogo de poder, não quer perder o poder. Professor, eu acho que você colocou exatamente isso, né? Na minha experiência na administração pública, o que dá para ver na prática é que cada setor da administração se julga dona do seu assunto. Não compartilha. Isso é negativo demais. Né? Altamente negativo. O que eu estou vendo de importante, que me parece bastante útil nesse superministério da Justiça, é que vai haver uma possibilidade de troca de informação. Especialmente em matéria de segurança pública, é absolutamente essencial. A vaidade não cabe nesse governo, não é, professor? Não, é uma coisa que é normal, normal entre aspas, né? Que cada um se julga dono do seu pedaço e não divide. Eu trabalhei, assessorei o governador Mário Covas, e naquele tempo havia um problema sério com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que não conversavam de maneira nenhuma. Eles eram, inclusive, fisicamente separados. E uma das coisas que se conseguiu, que já é um progresso, foi que a unidade da Polícia Militar ficasse na mesma sede física que a da Polícia Civil. Nem isso queriam. Nem isso queriam. Quer dizer, você tem que convencer o servidor público que ele não é dono do serviço que presta, Difícil, que é uma parte do serviço público. Essa integração do serviço público eu acho fundamental. Então, nesse superministério, como você vai ter vários órgãos que operam nesse controle dentro de uma mesma pirâmide de administração, eu acho que nós podemos sim fazer algum progresso nisso, podemos conseguir alguma troca de informação que é fundamental. Estamos torcendo por tudo isso, né? Doutor Fernando Lobo, o senhor usa o nome mais reduzido, fica mais fácil. O senhor é advogado famoso, é um homem que o povo anseia pela sua ajuda, né? Então o nome mais curto fica mais fácil. Está anunciado pelo presidente da República a saída do Brasil do Mercosul. Onde é que o Brasil entrou? Porque eu acho que o povo está gostando muito dessa história por causa da capa do passaporte. Do resto, a gente não sabe nada que acontece com essa história do Mercosul. A única coisa
que o público conhece, essa capa de passaporte ridícula que colocaram, né? Que é o Cruzeiro do Sul ao contrário, negócio que não tem cabimento, e tiraram as armas da República da capa do nosso passaporte. Além de voltar a nossa capa de passaporte com as armas da nossa República, o que mais acontece de bom com o Brasil se retirando do Mercosul? Eu, particularmente, não acredito que o Brasil vá se retirar do Mercosul. A declaração que eu ouvi do ministro da Fazenda é que o Mercosul não será prioridade no seu governo. O Mercosul tem uma série de disposições legais incorporada à legislação interna. É muito difícil de você para da mesma forma que um tratado é incorporado à legislação interna pelo devido processo legal legislativo, ele também, para ser negado, é preciso que se exerça o que se chama, precisa se denunciar esse tratado para que haja a saída efetiva do tratado. De modo que eu acho que é muito difícil, pelo menos num primeiro momento, de se cogitar que o Brasil vá sair do Mercosul. O presidente falou, inclusive, em sair da ONU, né? Se retirar da ONU. Essa questão dos tratados... Você acha que foi não, só... é expressão, é impossível. Eu acho que tudo isso depende, não é uma coisa simples, é uma coisa que depende do devido processo legal. Não se pode fazer... O tratado não é uma brincadeira entre crianças no mundo. O tratado é uma coisa séria que, quando você firma o tratado, você tem uma série de pressupostos constitucionais para firmar o tratado. Mas quais as vantagens que nós temos de estar dentro do Mercosul? Porque a gente não vê nada, né? Então, as vantagens... Não vê nenhum produto... Pode ser que saia muito produto brasileiro, porque produto deles, do Paraguai, a gente sabe o que vem. É só ir lá na Rua 25 de Março, você vai encontrar produto paraguaio. Do Uruguai, deixa para lá. Da Argentina, país maravilhoso, mas que também atravessa um momento difícil. O Brasil tem uma receita favorável com esses países que eu citei agora? Quais são as vantagens que nós temos em fazer parte desse tratado? Ou será que nós temos algum ônus? Porque lá em cima... Existe ideologia em permanecer no Mercosul? Então, o Mercosul foi concebido num movimento, na década de 80, num movimento que se chamou globalização, que é uma coisa muito mais ampla. Infelizmente, o Brasil não aprendeu o que é a globalização e, embora imitasse países desenvolvidos na globalização, que tem pressupostos fixos muito interessantes, a globalização veio como um movimento de levantamento ou de ascendência do terceiro mundo, ou seja, se discutia muito nos Estados Unidos se era possível o primeiro mundo crescer 10% ao ano e o terceiro mundo decrescer. Então, previa-se uma guerra e os filósofos americanos começaram a estudar, dentro dessa ordem de ideias, como é que seria possível fazer ascender o terceiro mundo, porque não era possível a África andar com arco e flecha, e nos Estados Unidos você tem uma Glock. Então, estava muito distante o diálogo do primeiro com o terceiro mundo. Isso foi um movimento de dimensões filosóficas, econômicas, na década de 80, onde que o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher iniciaram, que foi uma maneira de organizar os mercados e, portanto, é uma coisa filosoficamente bastante sofisticada em relação ao trânsito entre mercados e trocas entre os vários mercados. Então, é preciso, para você conversar no primeiro mundo, conversar com o segundo, com o terceiro mundo, é preciso que haja uma organização dessas trocas. E o Mercosul veio a reboque disso, muito mal imitado. A União Europeia é um exemplo de um tratado bem redigido e bem costurado. O Mercosul levou bastante dinheiro nosso, né, doutor? Obras que foram feitas na Venezuela, na Argentina. Esses países vão pagar? Desculpa, mas aí o Mercosul não tem nada a ver com isso. São opções políticas, porque nós não temos um Mercosul na África. E a África levou muito dinheiro.
Cuba não faz parte do Mercosul. Levou um E pouco. levou muito dinheiro. Então, é outro problema. É E outro o O que problema. vai acontecer Inclusive, agora, professor? Como é que O nós vamos reaver Mercosul esse não dinheiro? evoluiu, como disse o Fernando. Ele deveria ter evoluído, não evoluiu. Por quê? Porque os interesses políticos passaram a ser outros. A ideologia ficou acima da... Sim, sim. Como eu digo, durante certo tempo, a prioridade no campo internacional do Brasil era com os países bolivarianos. A responsabilidade ou a responsabilização de quem causa prejuízo funciona ao contrário. O motorista da ambulância, se der uma trombada, ele paga. Mas o dirigente que der um prejuízo gigantesco está salvo. Isso não vai mudar. Acho muito difícil mudar. Porque a responsabilidade dilui. Tá certo. Bom, está anunciado em Brasília a extinção do Ministério dos Direitos Humanos. Eu confesso que eu não sabia que esse ministério existia. Não sabia. O que a gente vê é policial morto, defensores de direitos humanos que, na verdade, são defensores do crime. É só o que a gente vê. Que tipo de trabalho fazia esse ministério? Quem era o ministro? Eu nunca soube do ministro dos Direitos Humanos quem é. Eu queria saber se uma vez, o ministro dos Direitos Humanos acompanhou o velório de algum policial no Brasil. O que essa gente montou? O que nós engolimos durante todos esses anos? E agora tem gente reclamando que o Ministério dos Direitos Humanos vai ser extinto. Seria um ministério de apoio ao crime organizado? Não, o ministério é totalmente desnecessário, né? Aliás, a Constituição é escrita e existe um capítulo dos direitos individuais exatamente para elencar todos esses direitos e qualquer autoridade pública é obrigada pela Constituição a respeitar os direitos humanos. Portanto, não é necessário um órgão específico para fazer as autoridades respeitarem os direitos humanos. Os direitos humanos devem ser respeitados por toda e qualquer autoridade e por todo e qualquer cidadão. Quer dizer, o direito humano, é por isso que ele está escrito num capítulo próprio da Constituição. Então, não precisa haver um ministério para cuidar disso. Isso faz parte já do direito do cidadão. Exato. Vamos deixar uma coisa bastante clara. A sua primeira observação é que não sabia nem que existia esse ministério. Não, sinceramente, nunca vi eu acho que atuar em ninguém nada. sabe quantos ministérios nós temos. Nós sabemos que houve uma multiplicação de ministérios pura e simplesmente para trocas políticas, para compra de apoio político. Não é porque o ministério não havia necessidade de criar um ministério para cuidar de determinado assunto. O assunto pode ser cuidado sem que tenha que criar um ministério. Basta um órgão administrativo qualquer que zele por isso. Então, se nós estamos hoje numa situação complicadíssima, com um déficit orçamentário bastante grande, nós temos que enxugar a administração. A redução de ministérios é absolutamente fundamental, mas isso não significa a redução da prestação do serviço. Vamos supor, tirar o nível de ministério, desse Ministério de Direitos Humanos, não significa, como disse o Fernando... Que devia chamar-se Mistério dos Direitos Humanos. Não, mas não significa que não vai se cuidar mais de direitos humanos. As entidades, os órgãos, os segmentos da administração existentes cuidando dessa matéria vão continuar a existir. O que não vai ter é o nível de ministério com a mordomia gigantesca que vem atrás disso, com um número fantástico de cargos em comissão, com o deslocamento de pessoal que fica à disposição do Ministério, com a possibilidade de suborno, de propina. Quer dizer, eu acho que é absolutamente essencial enxugar a máquina administrativa. Doutor Fernando Lobo, o que o senhor tem a declarar com respeito à nossa prova do Enem? A doutora Maria Inês Fini, ela se diz presidenta do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Eu não sei onde é que eles fizeram a pesquisa, né? Então, todo mundo sabe,
a notícia está por aí, que caiu na prova do Enem perguntas relativas a um idioma que seria usado para a linguagem de travestis. Bom, então, como é que vai ser? Por exemplo, eu sou descendente de italiano, sou hétero, eu vou ter que falar Esperanto. O travesti vai falar a língua, não sei, o outro vai falar... Quer dizer, além deles dividirem o Brasil em ideologia e sem saber por quê, porque os professores que estão apoiando a esquerda dentro das escolas foram os que mais sofreram nesses últimos 16 anos. Quanta greve a gente viu, quanta barricada na frente das universidades, e agora parece até uma ação meio sadomasoquista, né, professor? Que os professores universitários saem em defesa dos esquerdistas. Eles queriam o PT novamente no controle. Será que para sofrer precisa dar um chicotinho para eles, aquela máscarazinha preta também? Qual é a solução? Então, esse exemplo, muito bem apontado por você, é o exemplo mais eloquente, primeiro, da inutilidade de certos órgãos públicos. Segundo, a instrumentalização dos órgãos públicos para fazê-los servir a uma ideologia. A Constituição é clara, diz que o governo é feito para todos e não só para alguns. Essa instrumentalização ideológica de um exame desse, que deveria servir para qualificar estudantes, ela serve, na verdade, para discriminar a entrada de certos estudantes na universidade. Ou seja, aqueles estudantes que estão afetos ideologicamente àquelas perguntas formuladas por essa senhora. Então, também na feitura da prova do Enem, a administração pública tem que ser imparcial ou impessoal, como os administrativistas, o professor Adilson está aqui na feitura, para uma finalidade que é aferir o conhecimento. Você imagine a dificuldade de um aluno que não está ideologicamente aparelhado, né, para ele chegar à conclusão ou estudar, ou chegar a estudar. Qual a utilidade de um aluno estudar um dialeto gay? Quer dizer, esse conhecimento definitivamente não é um conhecimento geral e não é um conhecimento que visa aferir o grau de escolaridade de uma pessoa. É um conhecimento absolutamente específico que só aquelas pessoas que transitam nesta tribo é que conhecem o dialeto gay. Só os gays ou as pessoas ligadas a gays... É de travestismo, não é o mas gay. Mas o que é mais grave, que caracteriza especificamente o desvio de finalidade, é que é uma peça que consegue, vamos dizer, transmitir exatamente esse aparelhamento ideológico, porque ele visa exclusivamente a permitir ou a franquear nas universidades somente aqueles alunos que conhecem o dialeto gay. Então, isso é uma coisa gravíssima que deveria ser responsabilizada, inclusive, e deveria ser estudada pelo Ministério Público, porque, a meu ver, caracteriza-se claramente um desvio de finalidade da prova do Enem, cuja finalidade principal deveria ser aferir o grau de escolaridade das pessoas. Isso que é feita a prova, né? E não saber especificidades de um determinado grupo. E a gente fica numa curiosidade, são coisas que a gente nunca tem a oportunidade de perguntar para um homem como o professor Alari, essa simplicidade, essa gentileza toda. O que um homem como o senhor, né, pensa quando vê uma notícia dessa? Isso é uma curiosidade que eu também tenho. O professor Alari, quando vê essa notícia, o que será que ele pensa? O que o senhor pensou naquele momento que o senhor viu essa notícia, professor? É uma coisa bastante curiosa, porque a tese de dissertação foi bastante interessante a respeito da manipulação dos meios de comunicação, de controle e tal, e as perguntas comprovam essa manipulação. Quer dizer, essa específica pergunta, no mínimo, tinha que ser anulada, porque ela é claramente tendenciosa, ela favorece um segmento da sociedade em detrimento de todos os outros.
Então, eu acho completamente absurdo. O senhor teve esse sentimento quando viu a notícia? Sim, sim. Num primeiro momento que eu vi a tese de dissertação, eu achei ótimo. Porque era realmente dissertar sobre a manipulação existente nos meios de comunicação é algo muito importante. Dissertar sobre isso exige raciocínio, atenção, informação, capacidade de expressão. Então, o tema da dissertação estava muito bom. Só que depois a prova se perdeu em perguntas completamente despropositadas. E eu não consegui decorar aquilo. Vou ter que ler de novo. Eu não entendi absolutamente nada. Não decore, não serve para nada, a menos que você queira ingressar Professor, nesse com todo mundo respeito, eu não decorei e não quero saber. Eu queria que agora os senhores fizessem, já que gentilmente são homens ocupados, esse horário nosso de gravação, o diretor é um homem rude, em São Paulo é um horário difícil chegar ao estúdio, então eu já inicio os meus agradecimentos agora, depois eu faço os finais, né? Mas eu gostaria que os senhores mandassem uma mensagem para o nosso telespectador, dentro do objetivo do nosso programa, que é fazer as perguntas que não foram feitas e buscar as verdades que estão embaixo da folha do alface. A mudança veio, mas tem coisas a se esclarecer, sim, e nós vamos sair em busca disso. Nós queremos as respostas. Então, eu queria que, inicialmente, o doutor Fernando Lobo mandasse uma mensagem ao nosso telespectador, que está ali nos assistindo, e o que ele pode esperar dessa mudança da nova república, o que melhora. Cada um dos senhores fizesse uma consideração ao nosso telespectador. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você e o seu programa estreando, que sem dúvida vai ser muito bem sucedido e cuja função principal me parece que é bastante oportuna nesse momento em que nós vivemos uma confusão de ideias, né? O que acontece hoje sem nenhum compromisso com a verdade. Então, é preciso que as ideias tenham um mínimo compromisso com a verdade, seja no ensino, como nós mencionamos aqui no assunto do Enem, da manipulação de provas. Quer dizer, nós precisamos chegar, o presidente, depois da posse, referiu a um direito que todo cidadão tem de conhecer a verdade. É muito importante que nós busquemos isso, porque fomos enganados durante alguns anos com mentiras, com falácias, com blá, blá, blá. E nós precisamos exatamente de ter um compromisso de cidadania com a verdade, seja ela qual for, e doa ela a quem doer. Eu acho que é muito importante a sua iniciativa, e como iniciativa de vários outros que estão imbuídos nessa mudança do Brasil, mas principalmente um compromisso com a verdade. Acho que se eu pudesse dizer ao jovem que nos está escutando, os jovens são massacrados com duas ideias que exterminam a sua possibilidade de esperança na mídia, que são a morte e o roubo. Nós convivemos com isso durante 20 e tantos anos, ouvindo na mídia 90% das notícias referidas à morte e o roubo. Eu gostaria de ver novas notícias referidas à verdade, à busca da verdade. Obrigado. Obrigado a você. Professor Dallario, eu gostaria das suas considerações e, assim que o senhor tiver boas notícias a respeito de o cidadão poder portar uma arma, o senhor aqui faz parte dessa luta, nós gostaríamos que o senhor viesse aqui tomar um café. Deram, né, um café para o senhor? Ótimo. E aí, o senhor acha que isso vai acontecer em quanto tempo? Depois as considerações do senhor. Mas primeiro eu volto a pergunta para o senhor, porque todos querem saber. Isso pode acontecer em quanto tempo? Olha, me permita fazer uma consideração um pouquinho mais ampla. Em primeiro lugar, claro, quero agradecer muito o convite que foi feito
E o desenvolvimento... É uma honra para nós imensa ter o senhor aqui. Porque nós estamos fazendo... Eu acho que a gente está fazendo jus ao nome do programa aqui, que é Sem Filtro mesmo. Não temos Pra filtro, falar isso é um aquelas perigo. coisas que não são comentadas. Nunca. Agora, com relação a essa perspectiva, não só em arma, mas numa visão mais ampla, eu sou muito otimista. Eu acho que há um fenômeno muito importante nessas últimas eleições, que foi a participação popular. Quer dizer, o candidato vencedor, o Bolsonaro, teve os meios de comunicação em geral contra ele, mas o cidadão procurou se informar através da internet, dos sites, do YouTube, enfim, do WhatsApp. Quer dizer, houve uma participação, houve o interesse. Isso é muito importante. Quando o cidadão se desinteressa do destino da nação, essa nação vai muito mal. Então, eu vejo um aspecto positivo nessa participação efetiva do cidadão. E isso me leva, portanto, ao segundo ponto, a enxergar também de maneira positiva o futuro, as transformações. Essa eleição não era uma eleição igual às outras, que nós íamos eleger uma corrente política mais para cá ou mais para lá, que tem uma certa tendência. Não, nós estávamos numa encruzilhada, nós estávamos mesmo ou tudo ou nada, ou esquerda ou direita, não tinha meio termo, não dava para contemporizar. E eu acho que o brasileiro encontrou o caminho correto. Quer dizer, eu não vejo possibilidade de imediata de retrocesso. Eu vejo, sim, a possibilidade de avançar numa série de assuntos, entre elas a questão da legítima defesa, que é uma vergonha para o Brasil o índice de homicídios que nós temos. Não há de se esperar que a segurança pública, de imediato, vá resolver o problema. Quer dizer, é uma questão de tempo, de processo. Eu tenho que assegurar a legítima defesa primeiro, para que chegue num ponto que eu não preciso mais disso. Eu tenho família, né? Tenho uma parte da família no Canadá. Eu vou bastante para Calgary. E em Calgary eu não penso minimamente em ter qualquer arma, porque eu posso andar na rua a qualquer hora, a qualquer momento, com qualquer coisa. Os meus parentes nem fecham a casa, porque já tem um nível de segurança que permite isso. Então, o Brasil vai demorar muito para chegar nisso, porque tem também a questão econômica, desigualdade. Nós temos uma legislação penal absolutamente frouxa, leniente. Nós temos o politicamente correto que impede a tomada de medidas absolutamente essenciais. Então, é um processo demorado. Mas, como eu digo, eu sou otimista. Eu acho que nós iniciamos esse processo. Nós estamos dando os primeiros passos. Que bom, que bom. Bom, quero agradecer aos senhores que estiveram, dedicaram esse tempo ao nosso programa, e a vocês que nos assistiram. Podem ter certeza que nós estamos fazendo de tudo para alcançar o nosso objetivo, que é o de fazer as perguntas que vocês querem fazer. Em breve nós vamos estar interagindo para que vocês possam nos enviar também as suas dúvidas, para que nós juntemos as nossas dúvidas e possamos desenvolver melhor o programa. Então, a você que esteve com a gente, muito obrigado aos senhores, e na semana que vem nós estamos de volta, sempre sem filtro. Obrigado. Muito bem.